Glória a Deus. Navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. De tu Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glória a Deus, aleluia. Que mesmo online, que você possa nessa hora adorar a Deus. Que você possa nessa hora adorar o Espírito Santo de Deus. Que você possa ser cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que da mesma forma que se nós estivéssemos na igreja, o Espírito Santo de Deus iria estar lá para nos abençoar, para nos revestir. Da mesma forma que online, o Espírito Santo está aqui na minha casa, o Espírito Santo está aí na sua casa. Por quê? Porque o Espírito Santo ele habita não é na sua casa nem na minha, ele habita no nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você é uma nova criatura, se você se converteu, se você se arrependeu dos seus pecados, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você nasceu de novo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você se converteu, aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele passou a habitar dentro de você. Aleluia! A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, venha como em Pentecoste, nesta noite de terça-feira, e encha-nos de novo. Encha aqueles que já estão chegando para este momento de oração. Encha ali a pastora Natália, encha ali a irmã Célia. Encha ali, meu Deus, as tuas servas, os que dão para a gente ver ali. Nosso irmão Tiago, a sua esposa Cida. Encha, Senhor, esta casa, encha essa família. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Graças a Deus, que nos dá a vitória, aleluia. Glória a Deus. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre algumas orações que foram respondidas na Bíblia. Eu vou estar falando daqui a pouco, querido, acerca de
6 orações que foram atendidas. 6 orações que foram atendidas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória. Essa canção também é muito linda. Ao único, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ao único que é digno, ao Rei eterno, imortal. Glória a Deus. A Ele ministramos o louvor. Coroamos. Aleluia, o único que é digno de receber honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos tudo nosso ser a Ti. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, a Ti toda honra e toda glória. Tua palavra diz que a Ti toda honra e toda glória. Que o Senhor é digno de receber toda honra e toda glória. Receba nesta hora, meu Deus. Receba nesta hora toda honra e toda glória. Que Teu nome seja louvado, que Teu nome seja adorado, que o Seu nome seja glorificado. Oh, delama nábia, subiam, delama náia, Pai. A Bíblia diz que o Senhor é digno de receber toda honra e toda glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu venho Te coroar nesta hora, juntamente com esses irmãos. Eu quero Te coroar agora, meu Deus. Eu quero Te coroar, 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 porque o Senhor é digno. O Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é digno de ser adorado. Pai, a terra está cheia da Tua glória. Labaçu, yande, clamanaia. Oh, Deus, santo é Teu nome, santo é Teu nome, santo é Teu nome. Querido Deus, que Teus filhos que agora estão em casa, participando desta live, que eles possam ter liberdade de adorar o Senhor agora. Teu servo ali, Valdecia, Tua serva Natália, Tua serva Cida. Oh, Deus, a Tua serva Célia. Meu Deus, que cada um desses Teus filhos, que possamos ver ali um pouquinho do rostinho deles. Eu sei que tem aqueles que acompanham, mas não deixa ser identificado. Mas que o Senhor venha receber o louvor, a honra, a adoração de cada um agora, meu Deus e Pai. Meu Deus, daqueles que participam junto comigo agora,
A tua palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Senhor, eu creio que através agora dessa internet, assim como tu estás aqui comigo, tu estás com cada um desses filhos, e aqui, há pouco, o que nós vamos ligar aqui na terra, certamente será ligado no céu. Meu Deus, que não seja em vão, esse momento de oração, que não seja em vão esse momento de clamor. E delama, nábia, subiandelama, naia, e decante, libianda, laba, subiandecaia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória. E delama, nábia, subiandelama, naia. Oh, delebianda, nábia, subiandelei, da lava, naia. Ore delebia, lábia, subiandecaia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Oh, Deus, tu és santo, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Ele é digno, queridos, mesmo com o coronavírus. A gente não pode esquecer, é verdade que a pandemia está aí. É verdade que nós temos perdido pessoas próximas a nós, amigos, conhecidos, alguns até parentes. Mas a Deus seja toda a honra e toda a glória, mesmo em meio a esse Covid-19. Não deixe de render graças a Deus. Não deixe de adorar a Deus. Eu sei que você pode dizer, pastor, mas morreu um amigo meu. Pastor, mas morreu um parente meu. Eu quero te lembrar de Jó, que um só dia ele recebeu a notícia, levaram teus camelos. Daí a pouco chega outro, levaram tuas ovelhas. E daí a pouco chega outro e caiu lá uma chuva forte, matou seu rebanho. E para completar, chega outro e fala, Jó, os seus filhos, seus 10 filhos, eles estavam reunidos na casa de um deles, festejando. E veio uma chuva, veio um vendaval, e a casa caiu. Jó, você acaba de perder seus 10 filhos. A Bíblia diz que Jó, ele se ajoelhou, ele se cobriu com um saco cinza. Aquilo ali era uma atitude do judeu, se humilhar diante do Senhor. Ele se cobriu com um saco, ele se cobriu com cinza, e ele disse assim, Deus deu e Deus levou. E delama, nábia, subiandecaia. Ele orou aquilo que mais tarde a Ana cantou, porque conta-se que o primeiro livro da Bíblia, se a Bíblia fosse escrito na ordem cronológica, o primeiro livro da Bíblia seria o livro de Jó. Então, anos mais tarde, Ana, quando Deus abençoou com um filho, ela fez uma canção de adoração a Deus, e ela disse assim, Deus dá e Deus tira, Deus levanta e Deus abate, Deus enriquece e Deus empobrece. Oh, delama, nábia, subiandecaia. Será que Ana estava errada? Será que Samuel estava errado em escrever tais coisas? É difícil a gente ouvir alguém pregar sobre isso hoje, mas está na Bíblia. Por incrível que pareça, está na Bíblia. Ela falando, Deus dá e Deus tira, Deus levanta, Deus abate, Deus enriquece, Deus empobrece. Oh, delama, nábia, subianda. Ele canta lábia, subianda. Ele canta lábia, subianda, lama, naia. Queridos, eu quero lhe falar hoje, para o seu crescimento espiritual, para o seu fortalecimento espiritual, acerca de 6 orações na Bíblia que foram respondidas. Pessoas que oraram e o Senhor Jesus respondeu. Ele andará e subiandecaia. E que ao terminar esta mensagem de hoje, o decaminava subiandecaia, que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao teu coração. Talvez você está desanimado de orar, talvez você está desanimado de falar com Deus, porque talvez você tenha falado com Deus e parece que Deus não está te respondendo. Talvez você orou para que Deus curasse alguém do Covid, Ele não curou e essa pessoa morreu. Eu decama, nábia, subiandecaia. Eu quero dizer para você que a Bíblia em Atos dos Apóstolos ela fala que uma certa vez prenderam
o apóstolo Tiago, e prenderam também o apóstolo Pedro. Diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, que quando os dois foram presos, a igreja começou a orar, a igreja começou a clamar, mas a Bíblia diz que Tiago, ele teve a sua cabeça decapitada, a sua cabeça foi cortada, e aquilo ali agradou muito a multidão, aquilo ali agradou os romanos, aquilo ali agradou os judeus, o Império Romano, ele queria muito agradar as autoridades judias, então o César da época disse assim, eles gostaram, então amanhã eu vou matar também a Pedro. E ficou certo de que Pedro seria decapitado no dia seguinte. Mas a Bíblia diz, Talabia Suriandecaia, que ande comanaia, que quando foi a noite, Deus mandou um anjo ali na prisão, e esse anjo tirou Pedro. A Bíblia diz que Pedro, ele estava acorrentado entre dois soldados. A Bíblia diz que Pedro dormia. Aquele mesmo Pedro que quase afundou, aquele mesmo Pedro que ia afundando com medo. Aquele mesmo Pedro, ele havia aprendido a confiar em Jesus, e aquele mesmo Pedro agora, ele dormia acorrentado entre dois soldados, e sabendo que no dia seguinte, a cabeça dele seria cortada, seria decepada, da mesma forma que a cabeça de Tiago havia sido cortada, aleluia, mas diz a palavra de Deus, que o anjo do Senhor veio um terremoto, o anjo do Senhor tirou Pedro ali daquela prisão, aleluia, e o levou até na rua, e quando chegou na rua, disse, vai embora, e Pedro foi embora, e a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, decamanaia, que o Pedro chegou na casa, a igreja estava orando, uma menina atendeu a porta, a menina se assustou, e a menina voltou para dentro e disse para quem estava na casa, Pedro está ali, e disseram para ela, não, Pedro está preso, ela, não, ele está lá na porta, Dalabia Subiandecaia, quantas vezes nós oramos e não acreditamos no poder da nossa oração, aquele povo estava orando, mas talvez eles não estavam acreditando mais, por quê? Porque eles estavam ali orando, e mesmo assim a cabeça de Tiago foi cortada, foi decepada, e eles continuaram orando, agora Pedro estava ali, Deus havia respondido a oração deles, mas eles não estavam acreditando que Pedro estava ali, porque talvez eles estavam orando e não estavam acreditando mais no poder da oração, porque eles haviam orado e mesmo assim Deus havia permitido que a cabeça de Tiago fosse cortada. Meu irmão, minha irmã, talvez você não ora mais, talvez você diz que ora, talvez você finge que ora, talvez você faz de conta que ora, porque você não acredita mais no poder da oração, porque talvez tem muita coisa que você pediu a Deus e Deus não te atendeu, Deus não te respondeu como você queria, como você pensava. Aí então vem uma tristeza no teu coração, vem uma angústia no teu coração e você deixou de acreditar no poder da oração. Talvez mal você ora na hora da alimentação, talvez mal você ora quando vai sair de casa, talvez mal você tem orado, talvez quando você ora, Deus, guarde de mim desse Covid-19, talvez você ora por orar, talvez você ora sem acreditar que Deus pode sim guardar você desse maldito vírus, dessa maldita bactéria, dessa maldita bomba química, talvez você ora sem força, talvez você está trabalhando com medo de ser contaminado, talvez você sai de casa com medo, mesmo com álcool gel, mesmo lavando as mãos. Talvez você está com medo, talvez você está com medo de perder o emprego, talvez você está com medo de perder tudo. Mas eu quero lhe falar de 6 orações, pessoas que oraram e Jesus respondeu. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 15, 25, que, glória a Deus,
Ela, porém, veio, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Aqui nos fala da mulher cananeia, que estava com a sua filha padecendo, e ela clama a Jesus para que socorresse. Pois então vamos aqui às 6 orações que Jesus ouviu, que Jesus atendeu. Oh, Deus da glória! A primeira é essa, Senhor, socorre-me. Aquela mulher pediu a Jesus para que socorresse, e ele respondeu. Sabe o que ele disse para ela? Ah, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Opa, mas que isso? Jesus deu um coice, uma patada, mas que resposta violenta esta? Se você pesquisar, havia questões sociais ali naquele tempo. Aquela mulher fazia parte do quadro chamado problema social, indigente, sem terra, sem teto. Era a situação daquela mulher. E havia algumas coisas entre os judeus e aquele povo. Talvez Jesus não tivesse sido tão simpático com ela. Ele foi duríssimo com ela. Quem sabe Jesus tem sido duro com você? Quem sabe você tem orado e Jesus não fala com você como você gostaria? Quem sabe ele não responde a você como você pensaria que ele iria responder? Então, de Jesus, a palavra, aquela mulher, ela insistiu, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas. Aquilo ali quebrantou o coração de Jesus, porque a lógica era aquela mulher ter saído chorando, ter saído com raiva, murmurando, mas quando Jesus foi duro com ela, não, senhora, eu não vou te responder. Ele estava dizendo assim, eu não vou deixar de abençoar os judeus para abençoar você, não. Mas ela falou, eu não estou querendo bênção, para mim só basta uma migalha. Pois Jesus declarou que grande era a fé daquela mulher, e Jesus disse para elas o seguinte, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E daquele momento a filha dela ficou curada. Jesus respondeu, Jesus respondeu, Jesus respondeu. Creia, você está orando, creia que Jesus vai ouvir, creia que Jesus vai responder. Uma outra oração que nós vemos, ela está em Lucas 23, 42. Lucas 23, 42, nos diz assim a palavra de Deus. Lucas 23, 42, fala assim, e acrescentou-lhe Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, aquele homem, ele estava morrendo. E ele pede, e ele faz uma oração. Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, quando chegares no paraíso. E na hora Jesus respondeu ele. Como diz o ditado, na lata, na ducha, Jesus respondeu ele, hoje mesmo você vai estar comigo. Quem sabe você gostaria de receber respostas assim? Aquele mesmo Jesus que chegou para aquela mulher, Nananina, não vou te abençoar, não. Não, mas pera lá, só as migalhas. Aquele mesmo Jesus, ele agora foi rapidinho. Muitas vezes a gente quer que Jesus seja assim, responda rapidinho, ligeirinho. Assim foi a resposta para aquele homem. Jesus foi esperto, foi rápido, foi ligeiro. Mestre, lembre-te de mim quando entrar no teu reino. Hoje mesmo você vai estar lá comigo. Queridos, uma outra oração que eu quero lhe dizer, ela está em Lucas 18, 13. Lucas, Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18, 13. Queridos, 18, 13 nos fala, queridos, da parábola do fariseu e do publicano. Você conhece aquela história? O fariseu chegou, eu estou aqui de pé, eu estou orando, eu estou na igreja toda semana, eu jejuo toda semana, eu estou aqui, viu? E o republicano, Jesus disse que ele só falou assim. O publicano, a única coisa que ele fez, disse Jesus, ele não ousava nem levantar os olhos ao céu. E ele batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador.
E Jesus, sabe qual foi a resposta de Jesus? Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus respondeu. Aquele homem achava que seria dificílimo Jesus responder, mas foi aquele homem que Jesus falou, hoje mesmo você será justificado. Jesus respondeu a um homem que mal tinha coragem de orar. Queridos, quantas pessoas fazem orações bonitas, mas nunca vê a resposta. E quantas pessoas que mal sabem orar, e Jesus responde. Eu quero falar para você de mais uma oração respondida. Marcos 10, 47. Tem compaixão de mim, filho de Davi. Marcos 10, 47. Você conhece a história. Marcos 10, 47. É aquela história daquele cego, que ele gritava, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Mandaram ele calar a boca, fica quieto, você está atrapalhando o mestre. Tem compaixão de mim. Aí então Jesus fala assim, manda trazê-lo, traga-o até mim. O que você quer? Eu quero ver, então veja. Queridos, quem sabe você começa a orar e alguém manda você calar a boca. Quem sabe você começa a orar e algum demônio fala assim, Deus não vai te ouvir, Deus não vai te atender, não adianta. Talvez você comece a orar e alguém fala, Deus não vai te ouvir, Deus não vai te atender. Ah, Deus não atende gente assim. Ah, Deus não atende pecador. Ah, Deus não atende gente assim. Talvez você já ouviu isso. Aquele homem, ele começou a orar. Alguém quis calar a boca dele. Quem sabe o mundo espiritual quer calar a sua boca? Quem sabe você está orando, você está clamando, e o mundo espiritual está tramando contra você e quer que você cale a boca. Aquele homem não calou, até que Jesus o chamou, traga-o aqui. Talvez você tenha orado e a resposta não veio ainda. Continue orando, continue clamando. Ei, Galábia, Suriandelamanaya. Mais uma outra oração respondida, queridos. Senhor, socorre-me. Nós já falamos. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Lucas 17, 13. Lucas 17, 13. A cura de 10 leprosos. Você conhece a história? E ficaram de longe e gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Disse-lhes Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, foram purificados. Outro exemplo de oração respondida. 10 leprosos, 10 leprosos, 10 leprosos, 10 leprosos. Eles estavam de longe e eles começaram a gritar, Jesus, tem compaixão de nós. Quem sabe você está se sentindo longe de Jesus. Quem sabe você está se sentindo afastado de Jesus. Quem sabe você está leproso da alma. Quem sabe você está leproso espiritualmente. Quem sabe alguém está dizendo, Jesus não vai te ouvir, Jesus não vai te atender. Quem sabe Satanás está dizendo, você não vai ser ouvido, você não vai ser ouvido, você não vai ser atendido. Aqueles homens estavam de longe. Talvez você está sentindo-se distante de Jesus. Talvez você está se sentindo distante da igreja. Talvez você está se sentindo distante da presença de Deus. Eles estavam distantes e a Bíblia diz que eles começaram a gritar, Jesus, tem compaixão de nós. E Jesus disse, vai, te apresente para o sacerdote. E quando eles estavam indo, a Bíblia diz que eles foram curados. Talvez você está orando como se fosse de longe. Talvez você está orando com medo. Talvez você está orando pensando, será que Jesus vai me ouvir? Será que Jesus vai me atender? Oh, Delama, Nádia, Suriandecaia. E a última oração. Senhor,
salva-nos. Mateus 8, 25. Mateus 8, 25. Vamos ver o que se passa aqui também. Mateus, capítulo 8, versículo 25. Senhor, salva-nos. Mateus 8, 25. Nos diz a palavra de Deus. Mas os discípulos vieram acusá-lo, acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe Jesus: por que sois tímido, homem de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande mudança. Aqui, queridos, é quando o Senhor Jesus, ele acalma uma tempestade. Eles oram, eles estavam com medo, porque Jesus estava com ele no barco, mas eles estavam com medo. É como hoje, Jesus está conosco no barco, Jesus sabe que o coronavírus está aí, ele sabe, ele está conosco no barco, mas quantos estão com medo? Quantas vezes, queridos, Jesus estava com eles no barco e dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Porque era isso que Jesus queria transmitir para eles. Fé, confiança, fé, confiança. Eu falei para vocês aqui do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava aqui no barco. Ele era um dos que estava com medo. Mas depois, Pedro estava na prisão, acorrentado entre dois soldados. A sentença já havia sido dada, a cabeça dele seria cortada no dia seguinte, e ele estava dormindo. Com quem Pedro aprendeu aquilo? Ele havia aprendido com o Senhor Jesus. Ele havia aprendido com o Senhor Jesus. Ele havia aprendido com o Senhor Jesus. Ele lembrou que quando o barco estava para naufragar, Jesus dormia. E Jesus disse para eles: homens de pouca fé, homens de pouca fé, por que vocês estão duvidando? Eu estou aqui com vocês, e é isso que Jesus fala para nós agora. Por que vocês estão com medo do coronavírus? Por que vocês estão com medo da pandemia? Por que vocês estão com medo do lockdown? Por que vocês estão com medo? Eu estou convosco. É mister que tais coisas aconteçam. É mister que morra muita gente. É mister a pandemia assolar. É mister isso acontecer, porque faz parte dos sinais da minha volta. Vocês não sabem que está escrito na minha palavra. Dia e hora ninguém saberia, mas eu deixei sinais, e entre os sinais eu deixei claro que iria haver peste, iria haver mortandade. Eu deixei registrado na minha palavra. Então, por que estáis com medo? Mas eu não prometi a vocês, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, delama, nábia, subiande, ele canta, lábia, subianda, caia. Então, queridos, eu quero terminar. Então, nós vimos aqui 6 orações, aqui, no tempo de Jesus, que as pessoas oraram e ele respondeu: Senhor, lembra-te de mim. Tá bom, hoje mesmo você vai estar comigo. Deus, se propício a mim, pecador. Pois bem, já ouvi tua oração. Tem compaixão de mim, filho de Davi. Ok, eu vou curar, vou tirar tua cegueira. Senhor, socorre-me. Tá bom. Só a migalhinha. Tá bom para eu ser abençoado. Jesus, mestre, compadece-te de nós, os 10 leprosos. Tá bom. Seja curado, todos 10. Senhor, salva-me. Ok, homens de pouca fé, é tempestade, mas eu estou com vocês no barco. E eu quero dizer para você que a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E da mesma forma que ele ouviu aquela oração e ele respondeu todas elas, veja bem, não ficou nenhuma sem responder. Eu quero dizer que da mesma forma hoje, Jesus ele está ouvindo a tua prece, Jesus está ouvindo a tua oração. Hoje está fazendo um ano que todos os dias às 5 horas eu tenho levantado para orar e buscar a Deus. Eu quero dizer para você que Deus ele está ouvindo
Deus ele está ouvindo. Se você tem orado, saiba que Deus está ouvindo. Se você tem jejuado, saiba que ele está ouvindo. E na hora certa, a resposta vem. Quando você orar, ore com fé. A palavra de Deus em Hebreus, ela diz que aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar crendo que ele existe, porque ele é o galardoador do que os buscam. A Bíblia em Hebreus fala que Deus é o galardoador daquele que o busca. O que é galardão? É prêmio, é recompensa. A Bíblia diz que ele é aquele que dá a recompensa para aqueles que o buscam. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé. O decanta lábia subiande lamanaia. Pai, nós buscamos agora a tua face. Nós buscamos agora a tua presença, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Ó Senhor da glória, ó decamanábia subiandecaia, ediamanábia subicaia. Querido Deus e Pai, daqui a pouco nós vamos estar encerrando essa live, mas eu creio, ó Deus, que o Senhor está ouvindo. Eu creio que não vai ser em vão esse momento. Eu creio que o Senhor vai honrar aqueles que estão participando, ou que depois vai ouvir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu creio que está fluindo unção nesta noite. Eu creio, ó Deus, que através dessa palavra está fluindo unção, está fluindo poder, está fluindo cura, está fluindo libertação, está fluindo livramento. Oh, lecama, nábia, suia. Meu Deus, o teu Espírito nos deu essa palavra para esta noite, acerca de 6 orações, que quando Jesus Cristo estava aqui neste mundo, as pessoas chegaram para ele, uns de pertinho dele, outros de longe, mas eles pediram, eles fizeram um pedido, alguns um tanto sem jeito, oh Deus da glória, alguns sem jeito, alguns gritaram, ó Senhor da glória, alguns persistiram, alguns fizeram o pedido de longe, mas a tua palavra nos fala, alguns pediram até com medo, até envergonhado, não tinha nem coragem de abrir a boca, não conseguia nem levantar os olhos para falar com o Senhor. A tua palavra diz que alguns persistiram, que alguns estavam em pecado, que alguns estavam leprosos, que alguns eram rejeitados pela sociedade. A tua palavra fala que alguns eram pobres, mas estas 6 orações que nós vimos, todos eles clamaram, um na hora da morte, meu Deus. Talvez foi a única vez que aquele homem orou na vida, aquele bandido, aquele ladrão, talvez foi a única vez que ele orou na vida, talvez foi a única prece que ele orou na vida. Ele estava ali morrendo contigo e naquela hora ele se converte. Talvez ele nunca havia orado, talvez ele nunca havia falado com o Senhor, mas naquela hora, antes de morrer, ele faz a sua última, talvez a primeira e última oração na vida. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E a tua resposta foi imediata. A tua resposta foi: hoje mesmo estarás comigo. Oh, delama, nábia, subiandecaia. Meu Deus, eu não sei quanto tempo vamos ter para orar. Eu não sei quanto tempo ainda teremos neste mundo. Eu não sei quanto tempo ainda poderemos orar, ainda poderemos jejuar, ainda poderemos falar com o Senhor. Meu Deus, eu não sei quanto tempo ainda teremos, eu não sei quanto tempo o Senhor vai nos dar. Oh, delama, nábia, subiande, canta, lábia, subianda, lábia, sandecoma, nábia, saia. Meu Deus, a tempestade tem sido grande, o vento tem soprado ao contrário. Tu sabes, ó Deus, como o vento tem soprado no mundo, como o vento está soprando no Brasil, não só através da pandemia, não só através do coronavírus, mas através também de políticos malvados, de políticos covardes, Senhor. Talvez políticos
mais covarde do que o próprio coronavírus. Oh, Deus da glória, magistrados covardes, ímpios, talvez piores que o coronavírus, e mortes estão acontecendo, miséria, pobreza, desemprego, vidas em ruína, choro, lamentação. Oh, delama, nábia, subiandelebi, amanaia, meu Deus, e tu tens mostrado que tudo tem de por algum tempo acontecer, que tudo isso acontecerá por algum tempo, e a cada dia, tempo, porque são sinais da vinda do Senhor Jesus. Oh, delama, nábia, subiandelebi, alacabacaia. Meu Deus, muitos talvez preocupados em querer ajudar o povo, preocupados em querer abençoar o povo, têm pregado que dias melhores virão, que haverá bonança. Sim, nós sabemos que o Senhor é o Deus das coisas impossíveis. Sim, é verdade, mas é verdade que são sinais da vinda do Senhor. É mister que isto ocorra, meu Deus, mas nessa terça-feira é dia de oração, é o culto de oração, é onde nós ensinamos o povo a orar, a falar com o Senhor, a dialogar com o Senhor, a apresentar as suas necessidades, meu Deus. E nós vimos aqui na tua palavra que quando Jesus Cristo estava aqui neste mundo, nós vimos aqui 6 momentos onde pessoas se aproximaram a ele com seus problemas. Os seus próprios discípulos estavam correndo risco de vida em um barco, ele estava ali, mas eles estavam com medo. Meu Deus, quantas pessoas te servem, te adoram, mas estão com medo neste momento, estão inquietos, estão apavorados, estão com medo, estão preocupados com o que vai ocorrer. Ó Senhor da glória, nós vemos os leprosos que estavam de longe, clamando. Quem sabe tem pessoas de longe orando. Nós vemos o pecador que não conseguia nem sequer levantar os olhos. Quem sabe tem gente assim, que já entendeu que é resultado do pecado, está sem saber como vai fazer. Meu Deus, a gente vê uma mãe que persistiu, porque a resposta não veio logo, mas o Senhor testou a fé. Oh Deus, quem sabe há pessoas que o Senhor quer que clame mais um pouquinho, quem sabe mais um pouquinho, para a vitória vir. Delamas. Decanta lábia subiandelebia labacaia, lábia subianda cateribia labacaia. Meu Deus, inclina teus ouvidos à oração dos teus filhos, inclina teus ouvidos à oração dos teus filhos. Meu Deus, inclina teus ouvidos à oração da Maria Vaz, e que todo dia 5 da manhã está conosco, da Lúcia Sena, que todo dia há 1 ano está conosco. Meu Deus, o Valdeci, que sempre tem acompanhado esse trabalho, este ministério, esta oração das 5 da manhã, esta oração da noite. Oh Deus, inclina teus ouvidos, ó Pai amado, inclina teus ouvidos, ó Deus, esses que estão aqui conosco nesse horário, a pastora Natália, a pastora Vilca, o Silas, outras pessoas da igreja têm estado conosco. Oh Deus, fala, responde, dá vitória, aqueles que daqui a pouco vão acessar esta palavra. Oh, recandeli, amanábia, subicaia. Meu Deus, entra com a compaixão, entra com a benevolência, entra com a misericórdia e dá vitória. Pai, antes de encerrar, eu oro a Ti pelo Brasil, eu oro a Ti pelo Messias Bolsonaro, não porque seja o Bolsonaro. Tu sabes que quando Lula era presidente, nós orávamos. Tu sabes que quando a Dilma ou Temer era presidente, nós orávamos. Quando era o Fernando Henrique Cardoso, tu sabes que sempre nós oramos por todos que o Senhor colocou em eminência, porque a tua palavra diz que é para orarmos por aqueles que estão em eminência, pelo Greca aqui em Curitiba, pelo Ratinho no Paraná. Senhor, tu sabes que sempre oramos por aqueles que estão em eminência, porque a tua palavra diz que devemos orar por eles para que tudo nos vá bem. Oh Deus, tenha misericórdia de nossa pátria, de nosso Brasil, o povo que se chama pelo seu nome, a promessa do Senhor
Senhor, que se orar, humilhar, o Senhor vai ouvir do céu e sarar a terra. Onde libe a lábia subicaia, meu Deus, desperte a tua igreja para a oração. Desperta, desperta, a tua palavra diz, desperta tu que dormes, desperta os pastores, desperta as denominações, desperta o povo, desperta, 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 meu Deus, aqueles que não estão preparados para a tua vinda do Senhor, desperta a igreja, que venha se tornar como a virgem prudente. Os sinais estão aí. Oh, delama, lábia subiandecaia, lábia turiandecaia, desperta, desperta, desperta. Oricamba, lábia subiandelebia, labacaia, desperta, papai. Desperta, desperta, Senhor da glória, desperta, desperta, Senhor da glória. O decanta lábia subianda labanaia, desperta, Pai querido, desperta, desperta. Tu és Deus, tu és Senhor, tu és soberano, desperta, Pai. O decamanaia, desperta, Yeshua, desperta, Yeshua, desperta. O delama lábia subianda e caia. Oh, Jesus, vem saltando pelos montes. A Bíblia nos diz em Zacarias que o Senhor descerá e o monte das oliveiras se fenderá em dois. A tua palavra em Atos dos Apóstolos, quando Jesus subiu aos céus, os anjos disseram, esse varão que vês subir, o verás voltar. Yeshua, Yeshua. Oh, Delam, Manab, Yassubian, Decanta, Labacaia. Oh, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória a Deus. Queridos, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Amanhã às 16 horas eu estarei na igreja. À tarde as igrejas podem abrir, entenda isso, não está podendo ter culto à noite. Mas à tarde, até 15% da igreja pode ter, tá ok? Então, amanhã à tarde nós estaremos ali na igreja. Você que quer levar o alimento não perecível para nós formarmos a cesta básica, ajudando pessoas necessitadas, pode levar. Você que quer levar o dízimo, a oferta, em nome do Senhor Jesus, nós estaremos ali atendendo. Na quinta-feira à noite nós temos as campanhas, do culto domingo de manhã e domingo à noite. Em nome do Senhor Jesus, nós ali estaremos para atender. E no mais, Deus nos dando graça, paz e glória, às 5 da manhã, aqui estaremos para orar, para buscar mais o Senhor nosso Deus. Oh, glória a Deus, Yeshua, Yeshua. Deus abençoe você, um beijo no teu coração, compartilhe essa palavra, para que pessoas ligadas a você sejam abençoadas.